É com muita alegria que retornamos à casa, a essa atividade que é tão benéfica para todos nós que aqui nos encontramos, essa atividade que a gente sabe que a espiritualidade amiga, ela desde muito cedo se encontra aqui trabalhando para nos receber, sabendo de todas as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, o que viemos buscar aqui e também as nossas celebrações, porque nem sempre a gente vem porque está triste, né? Porque a gente está necessitado, mas porque a gente reconhece a importância do Evangelho de Jesus. Então, os nossos agradecimentos, as nossas saudações também ao pessoal que nos acompanha através da TV 7, através da Rádio 7. Há um certo tempo, o tema colocado para esta noite foi "Estava preso e foste ver-me". E há um certo tempo eu tenho sentido a necessidade de falar um pouco sobre esse tema. Fui adiando o máximo que consegui, mas pelos próprios incômodos, vamos dizer assim, que eu senti durante esse tempo, eu senti a necessidade de trazer hoje e de fazer algum apanhado da doutrina, não para levantar polêmicas, mas para trazer o que é a doutrina, o que é que o Evangelho de Jesus nos apresenta sobre isso. Então, a gente se baseia no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno e outra obra espírita também. Então, esse incômodo vem de duas vertentes da minha vida. Assim, alguns espíritas cristãos que se dizem, que se denominam cristãos e espíritas, né, e que têm determinados discursos, e também é relativo à área profissional também. Então, do meu lado profissional, eu passei por exemplo, estágio em presídios, pela Defensoria Pública, na parte criminal também, né, e na área acadêmica, trabalhando com tráfico de pessoas. Então, alguns temas que algumas pessoas consideram um pouco pesados, mas que é preciso trabalhar. E aí a gente se pergunta, e o que é que a doutrina espírita fala sobre isso, né? Porque o que eu muito escutei durante esse meu tempo inserido nesse contexto foi: bandido bom é bandido morto. Né? A gente escuta muita gente falar. A gente escuta advogado de bandido é bandido também. Né? A gente escuta merece apodrecer na cadeia. Né? Não merece benefício algum. Quando, por exemplo, eu dizia que ia fazer uma revisão de pena de um apenado. Advogado penalista mente demais para inocentar os bandidos. E aquela famosa frase: é porque não é seu parente. Né? É porque não foi sua mãe, é porque não foi seu pai, é porque não foi seu irmão. Né? E a gente fica pensando também, e se fosse o meu irmão nessa situação? E se fosse o meu pai nessa situação? E se fosse eu nessa situação? Né? Então, isso sempre me incomodou muito. Em 2016, no programa de Fátima Bernardes, ela trouxe uma polêmica que gerou muita discussão, que foi, ela fez uma enquete para saber, não sei se vocês lembram, se tivesse um policial levemente ferido e se tivesse um traficante em estado grave, quem você socorreria primeiro? E aí isso gerou uma polêmica enorme, que na verdade depois ela foi se explicar que ela estava olhando pelo lado profissional médico, então o médico ele teria que socorrer primeiro quem? Mas isso aí, essas polêmicas a gente não vai entrar. Né? E o que começou me deu vontade de trazer esses temas esse ano foi no dia 25 de janeiro de 2019, na sexta-feira que aconteceu a tragédia lá em Brumadinho. Né? E aí eu gerencio um Facebook de uma instituição espírita daqui da cidade, não tenho Facebook, mas fico postando nessa rede, e supostamente as pessoas que adicionam o Instagram, o Facebook de uma casa espírita é porque ou são espíritas, ou são simpatizantes, né? Está tentando pelo menos se engajar na ideia. E quando eu abri para fazer uma postagem lá, eu vi uma imagem que era assim, a barragem do vale, né, de Brumadinho lá, e ao lado fizeram uma montagem e colocaram presídio. Colocaram a imagem de um presídio e colocaram embaixo a legenda: combinação perfeita. E eu fiquei muito chocado com essa imagem. Né?
E aí não bastasse essa imagem que fizeram, aí você vai ver os comentários, né? Mas eu só vi os primeiros porque eu sabia que dali muita coisa a gente não podia tirar, né? Então, o comentário que colocaram lá ao lado desse presídio deveriam colocar a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, assim, uma tragédia, o pessoal realmente, uma tragédia que deixou muitas reflexões para a gente, e as pessoas ainda se satisfazendo com esse tipo de publicação, com esse tipo de comentários, né? Pessoas que se dizem cristãos, espíritas, às vezes, né? E aí, em tempos tão difíceis, né, que a gente tem presenciado nos telejornais, durante o nosso dia, durante esse tempo todinho, aí a gente lembra lá de Mateus, capítulo 25, versículo 35 a 40. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E sua resposta, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Uma vez eu estava conversando sobre essa passagem com uma pessoa lá no centro espírita que eu frequento, que eu trabalho efetivamente, que é o Discípulos de Jesus, e ela disse que não tem muito apreço assim por essa passagem, porque ela fica se sentindo na obrigação de ir para uma prisão e que ela não se sente à vontade. Mas aí a gente não pode levar tudo ao pé da letra, porque Jesus não está dizendo que é para todo mundo ir para a prisão, né? Então não é exatamente isso, mas a gente vai ver ao longo da nossa conversa o que é que nós podemos fazer e devemos fazer por essas pessoas, né? E é preciso a gente lembrar de um dos principais princípios da doutrina espírita, que está lá no capítulo 15. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Então, a importância da caridade nas mais diversas formas dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita, tudo pautado no Evangelho, à luz do Evangelho do Mestre Jesus. Eu assisti uma palestra um tempo desse que ele fez uma pesquisa, o expositor fez uma pesquisa e ele disse que tem cerca de 286 a 289 vezes a palavra caridade no Evangelho. Eu não fui contar, né? Mas hoje em dia a gente tem a tecnologia da internet e tem lá o Ctrl F para a gente fazer, e é por aí mesmo, quase 290 vezes a palavra caridade. Então isso é para reforçar a importância da caridade nas mais diversas searas da nossa vida, né? Lá no capítulo 13, que a mão não saiba o que a direita faz, tem dizendo, podeis fazê-la. Que tipo de caridade? Podeis fazê-la por pensamento, por palavras e por ações. Então, o leque é enorme para a gente fazer a caridade ao próximo todos os dias das nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele compreende de tal forma que diz, mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade, colocando assim a caridade acima, inclusive, da fé, porque é a caridade que está ao alcance de toda gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença, que esse aí é o principal. E aí, em concomitância com o Evangelho, a gente tem a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que indaga, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E aí tem lá o BIP, né, que a gente chama benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
A benevolência que é quando a gente deseja o bem, que é justamente quando a gente é complacente com as pessoas. E como a gente necessita ser complacente com as pessoas, uma vez que nós precisamos tanto dessa complacência em muitos casos, no nosso dia a dia, a indulgência, a disposição de perdoar os outros, a misericórdia que tanto pedimos diariamente nas nossas preces. Diante de Jesus, um doutor da lei pergunta: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E aí responde Jesus: que é que está escrito na lei? Que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele pergunta: e quem é o próximo? Jesus responde: qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Se referindo Jesus à parábola do samaritano. E aí, para a gente reforçar essa parábola do samaritano, a gente vai escutar Maiara cantando Bom Samaritano. Um dia um homem estava caído, passaram ali muitas pessoas, a ela nada se pediu, olharam sem compaixão. O primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim: coitado não pode levantar. E assim se passaram as horas, ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. De repente aparece alguém que viajava e se aproximou. O socorre, o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Sua religião é Jesus. E aí a gente lembra da frase lá que iniciou a mensagem no Fonte Viva: porque sem mim nada podeis fazer, né? Disse Jesus. E aí a moral pautada nos ensinamentos do Mestre Jesus se resume na caridade e na humildade. E são justamente as virtudes contrárias às chagas do Evangelho: o egoísmo e o orgulho. E se falando dessa necessidade urgente da caridade que nós temos, e se falando dessas pessoas que muitas vezes, por atitudes equivocadas, acabam respondendo pela justiça dos homens, acabam respondendo pelas justiças feitas com as próprias mãos, e aí muito mais gente se comprometendo, aí a gente lembra do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte caridade para com os criminosos. E aqui era o ponto principal que eu queria chegar. Esse ponto que eu acho que merece ser lido na íntegra por ser tão autoexplicativo, por ser tão forte, e porque a gente realmente necessita relembrar isso para a gente evitar determinados tipos de comportamentos, atitudes e pensamentos durante o dia. Então diz o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve haver entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes e os criminosos,
como criaturas de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependam. Assim como acontecerá a vós em relação às faltas que cometeis contra sua lei. Tende sempre em mente que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós conheceis, e será-lhes pedido menos que vós. E aí a gente lembra da outra passagem do Evangelho: muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Então, a importância de a verdadeira caridade, a caridade sem distinção. É claro que a gente vem trazendo isso, que a gente vem falando isso, e que a gente ainda está um pouco distante, né, dessa realidade, de compreender, como traz lá a pergunta no Livro dos Espíritos, como Jesus. Mas é preciso fazer um esforço, né? É preciso fazer um esforço diário, um esforço de encarnação. Porque se não for para se melhorar, qual é o sentido? Né? Se não for para buscar o verdadeiro amor de Jesus, qual seria o sentido? E continua: não julgueis, ó caros amigos, não julgueis, pois o julgamento que usardes ser-vos-á aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. E aí ele traz uma parte fundamental que muitas vezes esquecemos durante o nosso dia a dia, quando diz: não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, do Deus da pureza, e que o mundo não as considera sequer faltas leves? Então isso é importante porque nos chama a atenção do nosso comportamento, de como temos levado a nossa vida. Porque muitas vezes não é crime, ou a gente não é descoberto, ou não é revelado, mas não é crime no Código Penal, mas aos olhos de Deus. E aí, como estamos? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência sempre concedida, e em todas as coisas que concedeis a vosso próximo. Podeis também a exercer essa sublime virtude em relação a muitos seres que não precisam de esmolas, mas sim de palavras de amor, consolação e encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Digo ainda que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará no globo. A lei do Cristo é a que irá reger os homens. Só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas felizes. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, pois é Deus quem quer que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, para que vos sirvam de ensinamento. Então não é por acaso que esses acontecimentos acontecem no nosso dia a dia. Logo, quando os homens forem levados às verdadeiras leis de Deus, não mais haverá necessidade desse tipo de ensinamento, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados, com suas tendências em mundos harmonicamente inferiores. Deveis a esses de quem falo o socorro de vossas preces. E aí a gente começa a achar para onde devemos canalizar as nossas energias. Deveis a esses de quem vos falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito amena para um ser como este. Não é assim que deveis falar. Olhai Jesus, vosso modelo. O que diria se visse esse infeliz junto de si? E aí a gente lembra aquele importante exercício de a gente, no nosso dia, durante os acontecimentos, e principalmente esses acontecimentos, a gente refletir: e aqui, o que é que Jesus faria? Né? Um amigo que coordena um grupo de estudo, ele passou esse exercício para o pessoal do grupo de estudo e disse: vamos pensar
no nosso dia, um dia na semana, como Jesus agiria nesse momento? Então, como Jesus agiria quando visse uma notícia dessa, quando recebesse algum tipo de notícia dessa, quando tivesse algum conflito em casa, quando tivesse um conflito no trânsito? Agir como Jesus. E não é fácil, né? E aí, quando foi no outro encontro, disseram como é difícil ser Jesus, né? Como a gente ainda está longe, mas aí cabe, de fato, o nosso esforço diário. Lamentá-lo-ia, Jesus. Iria considerá-lo um doente muito miserável. Estender-lhe-ia a mão. Vós, na realidade, ainda não podeis fazer isso. Então ele mostra a solução, mas ainda traz a lembrança de que ainda nossa condição não é essa, ainda estamos distante, mas é um processo, é um progresso que a gente precisa se esforçar. Mas podeis ao menos orar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar na terra. Se orardes com fé, o arrependimento pode tocar-lhe o coração. Ele é tão vosso próximo quanto o melhor dentre os homens. Sua alma desgarrada e revoltada foi criada como a vossa, para aperfeiçoar-se. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. E aí quando ele diz aqui, ele é tão vosso próximo quanto o melhor dentre os homens. Aí eu fiz logo aquela comparação bem assim, 8 ou 80, né? A gente sempre considera assim, quem é a melhor pessoa para mim? Quando a gente pensa, é minha mãe, né? E aí eu digo, eu não, o Evangelho traz, né? Ele é tão vosso próximo quanto aquela pessoa que você mais ama. E aí como a gente fica naquela dificuldade, né? Naquela saia justa. Mas e Jesus nesse momento? Ele realmente consideraria, né? Porque aí a gente lembra da passagem de Jesus quando diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então ele coloca todo mundo ali, né? Diante do Pai maior. E para finalizar, aliás, ele finaliza aqui com essa importância da oração, com essa importância da nossa oração modificar a realidade desse espírito, dessa pessoa. Traz aí, orar com fé pode mudar o comportamento dessa pessoa. Eu, nas visitas ao presídio, por exemplo, para atender, ia de cela em cela, em um trabalho, um projeto, por exemplo, para conversar com eles, e chegava lá só com um bloquinho para pegar nome e qual foi o crime que cometeu, e eles sabiam mais do que eu, os artigos do código, tudo, e tinha uns que choravam copiosamente. Me tire daqui. Doutor, me tire daqui. Né? Mas também tinha aqueles que diziam, quando eu sair eu vou fazer de novo. Né? E nem por isso a gente deve tratar diferente. Então, a gente vê a importância de, até num momento desse, se preparar psicologicamente, espiritualmente, para atender essas pessoas, direcionar uma prece a essas pessoas, né? O quanto isso é importante. Porque muitas vezes, eu assisti uma palestra de Rafaela, que ela falava do poder da mente, né? E o poder da nossa mente é muito forte. E ela trazia o poder da mente quando a gente fixa em uma ideia. Quando a gente fixa em uma ideia, não tem aquelas pessoas que a gente conhece que dizem assim, olha, quando fulano bota uma coisa na cabeça, não tem quem tire, pronto. Assim somos nós aqui no plano espiritual, de tudo. Às vezes o espírito ele está com uma ideia tão fixa no mal, na vingança, em tudo, que passa encarnações e encarnações, passam séculos. Então é preciso que a gente colabore com a espiritualidade, que a gente ajude a socorrer esses espíritos, que precisam dessa leveza, que precisam conhecer Jesus, que precisam dos ensinamentos de Jesus, que precisam ser tocados pelo amor, para que eles possam reconhecer que também tem essa centelha divina e isso possa aflorar e mudar o seu destino. Então, recomendo a leitura desse capítulo, essa releitura, porque nos dias de hoje, principalmente, a gente precisa
canalizar as nossas energias realmente para o bom, para o bem, e não potencializar o estado dessas criaturas, que já se encontram debilitadas, que já se encontram em ideias fixas, que já encontram comprometidas no seu planejamento reencarnatório, muito provavelmente. E aí tem um livro, Cirurgia Moral, um livrinho de mensagem de João Nunes Maia, que no final da mensagem, é um capítulozinho relativamente longo para ser de mensagem, mas no final ele traz, falando um pouco sobre isso também. O título da mensagem, se eu não me engano é a mensagem 31, é Servir sem especular. Veja, servir sem especular. Foi o que o bom samaritano fez, né? E diz o seguinte: se estivesses fazendo uma investigação da tua própria vida, sem saberes que eras investigado, será que a tua consciência liberaria alguma dádiva a teu favor, pelo teu procedimento, pelo que és e pelo que ainda não pode ser? Quando és assaltado por ladrões, deseja que eles sejam corrigidos nas prisões, nos calabouços. Muitos pedem pena de morte para os assassinos, mas, em se tratando de um filho, um pai, um marido, uma mulher, imediatamente mudam de ideia. Gritam pela justiça e que todos têm direito e põem os homens da lei a trabalhar pela liberdade do infrator. Na verdade, todos os que são condenados à morte por leis, cuja severidade destoa da amorosa energia das leis divinas, os perseguidos pela polícia e os esquecidos nos depósitos de presos, são como nós, seres humanos que têm pais, filhos, irmãos, marido, mulher, que foram feitos iguais a nós, em que pesem os crimes que tenham cometido, sempre por ignorância. Nisto não queremos pensar, somente cuidamos do caso, quando ele arde em nossa pele. Jesus tratou disso com todo cuidado, dizendo que se amamos os que nos amam, nada de especial fazemos, mas faremos muito de especial se amarmos os que nos odeiam, se orarmos em favor dos que nos perseguem e caluniam. Façamos isso, ou, pelo menos, comecemos a fazer. Aí sim estaremos operando em nós uma transformação, uma cirurgia moral para depois amarmos sem especular a quem devemos amar. Outra parte muito importante também, que diz respeito a essa temática, é o capítulo 6 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. E aí são 5 casos de arrependimentos, criminosos arrependidos é o título. É muito forte, é muito bonito e é muito importante a gente ler e reler isso para a gente fechar essa ideia. Eu separei só alguns trechos aqui para a gente dar uma lida, porque é relativamente grande. E aí foram reuniões espíritas e que esses espíritos, teve os que foram evocados, teve os que apareceram espontaneamente. E um dos espíritos condenado pelo júri, executado dia 31 de dezembro de 1857, e a reunião, a evocação foi dia 29 de janeiro de 58, ou seja, um mês depois, mais ou menos, quase um mês depois. E aí o espírito aparece. Aqui estou. Vendo-nos, que sensação experimentais? A de vergonha. Retivestes os sentidos até o último momento? Sim. Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me seu coração quem sofria. Vi rolar não sei o que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria e mais pungente se tornou a minha dor. A dor física do suplício, quem experimentava? O corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. Qual o primeiro sentimento que experimentaste ao penetrar na nossa
na vossa nova existência. Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente com causa ignorada. Se tivesseis recebido princípios de educação, ter-vos-eis desviado da senda criminosa? Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Acaso não vos poderíeis ter feito homem de bem? Um homem fraco é incapaz, tanto para o bem quanto para o mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem, reconhecendo as suas próprias limitações. Quando encarnado, acreditavas em Deus? Não. Mas dizem que à última hora vos arrependeste, porque acreditei num Deus vingativo. Era natural que temesse. E agora, o vosso arrependimento é mais sincero? Pudera. Eu vejo o que eu fiz. Que pensais de Deus, então? Sinto e não compreendo. Parece-vos justo o castigo que vos infligiram na terra? Sim. Então, tão justo que ele entende que a própria morte foi um resultado justo para ele, né? Espereis obter perdão dos vossos crimes? Não sei. Como pretendeis repará-los? Por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre elas e mim. Onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Perto do médium. Podereis concorrer para vos aliviar desse sofrimento? Fazei votos para que sobrevenha a expiação. E aí ele se arrepende profundamente. Em outro caso a seguir, de um frade que ele mesmo se intitula um frade sem fé. Veja, são vários arrependimentos e ao final, o médium vendo esse arrependimento, o guia do médium diz, traz lá, coragem, meu filho, porque ser-lhes-á concedido o que pedes, posto longe esteja ainda o termo da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se, por ser um frade. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhes são os sofrimentos, os quais, não obstantes, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo a que lhes veja o termo, confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento. E já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se, a fim de ser encorajado e confortado. E aí a gente vê de verdade, na prática, que o poder da prece é muito grande e o quanto a gente deve se compadecer dos que erram como nós, em searas diferentes, em situações diferentes, e que erram, como traz a mensagem, por ignorância, pelo distanciamento, por não ter a oportunidade que nós estamos tendo aqui, do conhecimento, da doutrina espírita, que nos consola, que nos abraça, sobretudo, nos esclarece com tudo isso. Então, cada um de nós temos as nossas escolhas, porque temos o nosso livre-arbítrio, mas a gente não pode ser um peso a mais na vida dessas pessoas. A gente não pode colocar um peso a mais na vida dessas pessoas. Então, pensemos em Jesus, pensemos em como deveríamos agir diante da mensagem do Cristo. Pensar diante desses irmãos equivocados, em sofrimento e que despertarão certamente, mais cedo ou mais tarde, as suas consciências. E, principalmente, não nos comprometamos também, porque quando a gente entra nessa energia, a gente está se comprometendo ainda muito mais. Tem uma música muito bonita que se chama Quando Penso em Jesus, que eu queria que vocês ouvissem. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito.
ar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, Ele me eleva, os nossos sentimentos se elevam. Quando penso em Jesus, eu só quero amar. Então, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em todos esses sentimentos que nos fazem olhar para os irmãos de maneira fraterna, igual para igual, em situações em que ainda nos colocam em acontecimentos diferentes, em situações diferentes, mas que nós temos uma responsabilidade, porque a dor do outro irmão, nós temos uma responsabilidade. E como trouxemos aqui, nós precisamos, no mínimo, emanar essas energias positivas através das nossas preces e ajudá-los a superar essas dores, a superá-los, os acontecimentos sociais, espirituais que as pessoas passam. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em irmãos, a gente pensa em fraternidade, a gente pensa em amor, a gente pensa num Pai misericordioso, que é Pai de todos nós, de cada um de nós que estamos aqui e de cada um daqueles que, por infelicidade, por ignorância, se encontram nos presídios, nas cadeias públicas. Fica a mensagem para que a gente lembre nas nossas preces e que a gente lembre do Evangelho quando diz a necessidade de termos caridade para com os criminosos. Muita paz a todos.